No quinto e último vídeo sobre as áreas protegidas, eu vou falar um pouco sobre usos e conservação, se é possível a gente ter usos de uma forma minimamente sustentável e que a conservação ainda seja parte do cenário. Então, a gente tem que pensar o que uma unidade de conservação precisaria para conservar espécies e ecossistemas, né, para de fato ela ser efetiva. Bom, a primeira coisa é ela ser representativa. Ela ter, de fato, áreas diversas e diversidade de espécies dentro das suas áreas protegidas. Se eu tiver uma grande área de deserto, eu não vou conseguir conservar espécies de mata, certo? Então, assim, eu preciso ter diferentes tipos de ambientes para, de fato, conservar diferentes tipos de espécies. As unidades de conservação sozinhas ou juntas, né, contíguas umas às outras, ou com áreas de reserva legal e outros tipos de áreas protegidas, devem ser capazes de ter populações grandes o suficientes para que elas sejam mínimas, viáveis e se mantenham ao longo do tempo. Isso é mais fácil para você ter uma área que pode manter uma população mínima viável de, por exemplo, abelhas nativas, do que você ter uma população mínima viável de antas ou de onças pintadas, né? Então, a gente só vai conservar populações de grandes predadores, por exemplo, as onças pintadas, em áreas grandes o suficientes para que as suas presas tenham populações mínimas viáveis que se mantenham, para que esses predadores possam ter alimento suficiente, ter uma área territorial suficiente. Então, algumas espécies são muito mais difíceis de conservar do que outras, né? Então, à medida que a gente vai subindo na cadeia trófica, é mais difícil que as espécies do topo de cadeia tenham áreas mínimas viáveis para suas populações existirem. É importante que as unidades de conservação estejam protegidas contra degradação e destruição de hábitats. Então, não adianta a gente ter uma área que é decretada como unidade de conservação, mas ela não é protegida de fato, e aí o desmatamento ocorre da mesma maneira. A gente tem conversão de uso de solo em larga escala, ela não vai funcionar, mesmo sendo no papel uma área protegida. Uma coisa muito importante para as unidades de conservação é ter aceitação pública. Então, se a gente perguntar em Brasília se a gente deve cuidar do Parque Nacional de Brasília, talvez ninguém responda, talvez ninguém dê valor para isso. Agora, se a gente falar água mineral é um lugar importante, provavelmente a maior parte da população de Brasília conhece ou quer conhecer a água mineral. Mal sabem eles que a água mineral fica dentro do Parque Nacional de Brasília. É a mesma coisa se a gente falar da Floresta da Tijuca, do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O Parque Nacional da Tijuca agrega dentro dele boa parte das atrações turísticas do Rio de Janeiro que são conhecidas no mundo inteiro, mas muitas vezes as pessoas não sabem que está dentro de uma unidade de conservação. Então isso é muito importante, a gente valorizar e conhecer. Gerar renda a partir da existência das unidades de conservação é não só possível, como necessário para que, por exemplo, pessoas da região daquela unidade de conservação possam ser empregadas na conservação das áreas, né? E passem a valorizar isso. E não simplesmente pensem, não, aqui tem um parque, então eu não posso ter um emprego, por exemplo, na agricultura, na monocultura. É importante que a conservação gere renda e gere emprego. Isso é possível, isso acontece em muitos lugares do mundo e vários lugares do Brasil. Né? E lembrar que as unidades de conservação geram serviços ecossistêmicos. Então, se a gente consegue valorar isso e mostrar isso para a sociedade, isso é importantíssimo. Né? Mais ou menos 60% da água que vai para a região de Sobradinho, Planaltina e para parte do plano piloto, vem de dentro da Reserva Biológica da Contagem, que é um lugar que poucas pessoas sabem que existe em Brasília. Né? O Parque Nacional de Brasília também, com a barragem de Santa Maria, produz uma quantidade de água importantíssima para a população do DF. Isso as pessoas têm um pouquinho mais de conhecimento. Agora, as pessoas sabem muito pouco, na verdade, de onde vem sua água, de onde vêm os polinizadores que polinizam as culturas das comidas que elas comem. Então, pensar que áreas naturais e áreas protegidas são importantes para isso é essencial. Então, pensando nessa discussão, né, de pessoas versus parques ou versus proteção ambiental, tem gente que fala que os humanos não são compatíveis com a conservação. Né? Então, que uma vez que a gente tem uso por seres humanos, a conservação seria totalmente comprometida. Com certeza, quando a gente tem uso, a conservação é um pouco comprometida, sim. Né? À medida que a gente tem seres humanos, os seres humanos têm as suas necessidades de produção, de alimentação, de bem-estar, eles vão tirar recursos da natureza, direta ou indiretamente, e isso vai ter impacto, sim, no ambiente.
tanto no ambiente que eles usam diretamente, quanto em outros ambientes. Toda vez que você compra um celular que é feito em algum lugar da Ásia, você está impactando recursos naturais desse lugar onde essas peças foram produzidas. Né? Isso não está impactando o ambiente em que você vive, mas isso tem impacto na conservação de algum lugar. Muitas vezes é muito mais fácil a gente enxergar o impacto de comunidades locais que moram ali e têm o seu impacto só naquela região. E não enxergar, por exemplo, o impacto de comunidades urbanas que estão retirando recursos e usando recursos vindo, às vezes, de milhares de quilômetros de distância, certo? Então, é muito fácil a gente falar, não, comunidades humanas geram impacto. Olha aqui, onde tem essa comunidade tem desmatamento. Qual é o desmatamento gerado? Por comunidades urbanas, por exemplo, que consomem uma grande quantidade de carne bovina ou grande quantidade de eletrônicos, peças automotivas, por exemplo, que precisam de uma mineração bastante forte. Né? É mais difícil de enxergar. Então, usos humanos e conservação, sim, são conflitantes. A gente pode ter algum tipo de uso sustentável? Será que isso é possível? Né? Então, pensar se isso for possível, para que tipo de recursos? Por exemplo, combustíveis fósseis são, por definição, é insustentável o que a gente faz. A gente tira, para andar de carro, a gente tira da natureza combustíveis fósseis que foram criados há alguns milhões de anos atrás. Eles não vão ser recriados, não na velocidade que a gente está usando. Toda vez que você usa petróleo e seus derivados, você está gastando um recurso que não é renovável. Né? Então, isso, por definição, é insustentável. Daqui a 100 anos, o planeta não vai estar podendo prover os recursos de materiais de energias não renováveis que nos provê hoje. A gente vai ter que ter inventado outras formas de se locomover, de usar a energia, certo? Porque simplesmente eles não são renováveis, eles vão se repor. Agora, existem outros recursos que podem se repor. Madeira, por exemplo, é um deles. A gente consegue fazer manejo florestal de forma que daqui a 100 anos a gente continue usando madeira. A gente sempre faz isso? Todas as sociedades fazem isso de forma sustentável? Não necessariamente, mas tem coisas que são possíveis, certo? Então, sendo muito direto para a unidade de conservação, a gente olha essa foto aqui de um turista pisando em cima de uma área de coral. Será que isso é sustentável? Será que essa área de coral vai permanecer daqui a 200 anos? Será que a gente deveria permitir que esse turista usasse essa área? Ou será que a gente deveria fechar essa área para qualquer tipo de visitação? Uma coisa que a gente pode pensar é que se ninguém visitar essa área, talvez ela não seja valorizada. E se ela não for valorizada, talvez ela deixe de ser unidade de conservação e passe a ser, por exemplo, uma área de exploração de pesca. Esse fundo de oceano pode simplesmente ser totalmente alterado por causa de pesca ou por exemplo, dragagem e drenagem dos seus materiais. Será que o turismo não seria um melhor uso do que esses outros tipos de uso que eu citei? Será que a gente não pode ordenar o turismo de forma que esse impacto fique em uma parte dessa área de corais, enquanto a outra parte, por exemplo, não é visitada? Ou as pessoas são obrigadas a estar de boia e nunca colocar o pé no chão? Então a gente tem exemplos disso. Essa foto aqui é numa baía lá no Havaí, mas a gente tem, por exemplo, exemplos muito bons de uso e conservação para visitação dentro de, por exemplo, do Parque Nacional de Fernando de Noronha. Tem alguns lugares em Fernando de Noronha que você só pode ir, por exemplo, de boia, o que significa que você não vai colocar o pé no chão. Tem uma baía muito grande, os visitantes são permitidos em 1/3, 1/4 da baía, enquanto que toda a outra área da baía ninguém pode nadar. Só apenas pesquisadores para fazer algum tipo de monitoramento. Então você tem o impacto em uma parte dessa baía vai ser impactada, as pessoas vão entrar. Por mais que se proíba, as pessoas usam filtro solar. Por mais que elas estejam de boia, eventualmente elas deixam alguma coisa cair no fundo do mar. Eventualmente elas batem as suas nadadeiras no fundo do mar, põem o pé no chão por querer ou sem querer. Vai ter impacto. Mas toda a outra área da baía está protegida e aquela região está sendo valorizada, está gerando renda e está sendo conhecida pela população. Então a gente tem que balancear que tipo de impacto que é possível e pode ser admitido. Outro tipo de impacto é o impacto das populações tradicionais. Populações tradicionais que moram em áreas de vegetação nativa ajudam a conservar essas áreas, com certeza, e fazem uso dessas áreas, fazem uso dos seus recursos. Então, nessa foto aqui, a gente vê 3 indígenas com alguns animais silvestres que eles caçaram com armas de fogo. Aí você pensa, nossa, mas eles vão ter muito impacto. Agora eles usam arma de fogo. Aí você pensa, não, mas essa mesma população mora nessa região há centenas ou milhares de anos. Se esses animais continuam existindo, é porque eles sabem manejar e fazer o manejo, fazer a caça de forma sustentável.
essas duas afirmações podem estar corretas, e provavelmente nenhuma delas é 100% correta, né? Então, o que a gente tem que pensar é que, sim, populações tradicionais sabem fazer o manejo das suas áreas, sabem. Tudo que elas sabem, o que elas sabem é tudo o que elas precisam para manejar em condições de mudanças climáticas, em condições de mudança de uso da terra em volta dos seus territórios, em condições, por exemplo, de aumento de populações dentro do seu território. Será que todas essas mudanças têm algum impacto no conhecimento e na forma de manejo dessas populações? Uma coisa que a gente pode pensar. Será que mudanças nos tipos e formas de caça vão impactar a caça? Com certeza, se você caça com arco e flecha, o seu impacto é diferente do que se você caça com arma de fogo. Ou pode ser, porque você pode caçar com arma de fogo e tomar a decisão de não caçar todos os bichos que você é capaz. Porque você tem conhecimento de que esse impacto vai ser muito grande, inclusive para a sua própria atividade de caça. Certo? Então, não existe certo e errado nesse tipo de condição. O que existe são variáveis e fatores que precisam ser considerados e a gente pensar quais são as alternativas. Né? Então, existem populações indígenas brasileiras que já chegaram a pedir ajudas para órgãos de pesquisa e ONGs e dizer, olha, antes a gente caçava dessa maneira que a gente caça hoje e a gente não precisava ir tão longe da aldeia, a gente conseguia mais caça. Hoje em dia está ficando mais difícil de caçar, a gente precisa de ajuda. O nosso conhecimento tradicional não necessariamente está adaptado às situações atuais, em que, por exemplo, em volta do nosso território, tudo foi desmatado. Né? Uma coisa é você morar no território de 1.000 hectares, em que você tem 2 milhões de hectares de cerrado em volta da sua área, e manejar esses seus 1.000 hectares. A outra coisa é você manejar o único remanescente de cerrado numa região enorme, que tem 1.000 hectares. Né? Então, os animais vão viver de uma forma diferente nesse local, e você vai ter que adaptar a sua forma de usar esse local e de caçar esses animais. Um pouco mais sobre a aceitação social e os métodos, as formas possíveis de recriação das unidades de conservação. Aqui tem algumas fotos de unidades de conservação no Brasil com boas estruturas de visitação. As estruturas de visitação no Brasil são muito limitadas perto de outros países, né, se a gente comparar com Estados Unidos e outros países desenvolvidos, mas também África do Sul, Chile e outros países que não são tão desenvolvidos assim, tão ricos assim, e que têm estruturas de visitação de unidades de conservação muito melhores do que a nossa. A gente está evoluindo bastante. Aqui nessas fotos tem alguns exemplos, né? A trilha do Carrossel no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é recente, tem 2 ou 3 anos que está aberta apenas, que foi toda feita dentro de uma área de cerrado, que você pode descer por essas estruturas de madeira. O Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, embaixo à direita aqui na foto, também tem uma estrutura de visitação bem boa, bem simples, pouco impactante, e muito que tornam os lugares bastante acessíveis para pessoas que são capazes de fazer trilhas. E aí, na foto à direita em cima, a gente tem a Juliette, que é uma cadeira adaptada justamente para permitir que pessoas que não andam consigam andar e ver alguns lugares, né, ser transportadas em alguns lugares nessas trilhas que são mais difíceis, que não são de fato acessíveis no sentido da acessibilidade para cadeirantes, mas que torna esses lugares mais remotos possíveis de serem visitados por essas pessoas, o que é muito bom e aumenta bastante a aceitação pública das unidades de conservação. Existem vários temas sobre o manejo de unidades de conservação que precisam ser tratados e geridos, né? As unidades de conservação precisam ser geridas para reduzir as ameaças externas e, de fato, ajudar essas unidades de conservação a serem efetivas na conservação da biodiversidade. Então, alguns são mais óbvios, né? Exploração ilegal e insustentável, distúrbios e degradação, desmatamento, mudança de uso da terra. Isso é meio óbvio que vai ter um impacto e que isso deve ser evitado dentro de unidades de conservação. Existem outros perigos que são mais silenciosos. Espécies invasoras são uma delas. Então, espécies exóticas invasoras muitas vezes são introduzidas nas unidades de conservação e nas áreas protegidas até intencionalmente. As pessoas acham uma planta bonita e plantam. Né? Isso plantam na sua casa ou plantam perto da unidade de conservação, isso pode se espalhar para a unidade de conservação e ter um impacto altíssimo na biodiversidade, que muitas vezes só é detectado quando esse impacto já é muito grande, o controle dessas espécies já é muito difícil ou muito caro. Então,
Pensar no manejo de unidades de conservação é pensar em como reduzir as ameaças àqueles ecossistemas da unidade de conservação e que a unidade de conservação pretende proteger. Em outros vídeos eu vou falar de alguns desses temas que são importantes para o manejo de unidade de conservação e para o manejo de áreas protegidas em geral. Se a gente pensar no cerrado, será que o fogo ele é um distúrbio que tem que ser evitado? Ou será que ele tem que ser manejado? Ou ele pode ser manejado? Então depois eu vou ter alguns outros vídeos sobre justamente isso que a gente chama do manejo integrado do fogo, que veio no Brasil depois da política do fogo zero. Então, a partir de 2014, a gente tem no Brasil a implementação de ações de manejo de fogo, de uso efetivo do fogo para a conservação de áreas protegidas, tanto unidades de conservação como territórios indígenas e áreas quilombolas e de comunidades tradicionais. Uma coisa importante de pensar, como eu já falei antes, é que muitas vezes as unidades de conservação e as áreas protegidas no Brasil são vistas como um fardo, né? Como uma coisa ruim, como uma coisa que só leva a prejuízos. E, na verdade, isso não acontece. No Brasil isso não é verdade, né? A gente tem muitos benefícios pela existência de áreas protegidas e pelos serviços ambientais que essas áreas nos prestam. E outros países entendem isso muito bem, geram muita renda a partir das suas unidades de conservação, geram inclusive créditos de carbono internacionais no mercado internacional de carbono. Então, mesmo sem visitação, a gente consegue gerar renda a partir dessas áreas protegidas. Só é preciso saber como e se interessar por fazer. E outra coisa importante da gente pensar no Brasil, sempre que eu viajo no Brasil ou fora do Brasil, eu tento visitar unidades de conservação. E muitas vezes a gente vê a unidade de conservação de outros países e fala, nossa, que coisa maravilhosa, a gente podia fazer isso no Brasil. E esse gráfico aqui à esquerda, esse infográfico, mostra quantos dólares são empregados por hectare na conservação de áreas protegidas. Então, o primeiro país ele é Estados Unidos, com 156 dólares por hectare por ano, né? Em 2010, esse é o dado. A Nova Zelândia, 110 dólares. A África do Sul, 67 dólares. E o Brasil, um pouquinho mais de 4 dólares. Né? Então, se a gente pensar que a gente investe tão pouco, na verdade, perto de outros países, e é o país de maior biodiversidade do mundo, com áreas protegidas em 2 tipos de florestas tropicais úmidas, a maior savana e mais diversa savana do mundo, uma região semiárida e outros lugares tão importantes do Brasil. E que a gente explora muito pouco, inclusive economicamente. A gente investe muito pouco e ganha muito pouco a partir dessas áreas. Aqui nesse slide eu coloquei algumas fontes de informação sobre unidades de conservação, que o Map Biomas, na verdade, não é só sobre unidade de conservação, é sobre o Brasil inteiro e tem filtros, né, para a gente pegar as unidades de conservação. São áreas que a gente deve conhecer melhor, valorizar e ajudar a sociedade a entender para que servem e por que elas são importantes.